Meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos, sou a mãe do Miguel, que tem 4 anos. Tira foto, né? Tô filmando. Amor, aquela ali. Não foi uma coisa muito fácil de detectar, porque o Miguel não teve nenhum atraso assim que chamasse a nossa atenção, né? Ele teve todo o desenvolvimento normal, esperado, dentro da faixa etária dele. Quando ele tinha 2 anos e meio, a gente percebeu que ele ainda não falava. Tinha um pouco de dificuldade de falar e ele começou a mostrar um comportamento muito repetitivo, de girar muito as coisas. Então acendeu o alerta na gente, foi 2 anos e meio. É muito comum as mães, quando descobrem, né, quando ouvem o diagnóstico, terem aquele susto, né? Tem, os psicólogos falam muito da fase do luto e tudo mais. Mas no meu caso, como a desconfiança desde o início partiu de mim, e quando eu fui para profissionais, eu já fui, de certa forma, sabendo o que eu ia ouvir, eu não tive aquele susto da reação, porque eu não ouvi o diagnóstico de outro profissional. Na verdade, eu estava buscando uma confirmação de algo que eu já tinha total consciência. Au! Eu tive uma gravidez tranquila, Gustavo nasceu normal, saudável, mas com 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a perceber que ele tinha dificuldade de interagir com outras crianças, ficava brincando com um brinquedo, empilhando coisas, e eu comecei a buscar ajuda profissional. O autismo, pelo menos no caso do Miguel, não é um negócio que está sempre do mesmo jeito. Por exemplo, ele tem sensibilidade auditiva, ele tem muito medo de sirene. E isso aconteceu, um belo dia ele acordou com muito medo de sirene. Então a gente sempre lê, eu sempre leio, porque também tem a questão, ele também é um menino de 4 anos que faz pirraça, que se joga no chão no meio da rua. Então foi o que eu precisei ler foi para entender o que é pirraça e o que é algum desdobramento do autismo. A minha reação foi mais de luta, né? Assim, eu não tive aquele abatimento porque eu já estava preparada para isso. Então eu fui atrás de tratamento e principalmente de estudar, porque eu sentia, emocionalmente, eu sentia uma necessidade muito grande de entender cada detalhe que os profissionais falavam comigo. Na época eu estava concluindo pedagogia ainda. Eu só tinha experiência prática de vivência como mediadora, mas quando a psicomotricista falava, quando a fono falava e elas usavam termos que eu não conhecia, isso sim me gerava um desespero. E na época eu não ouvia falar nada sobre autismo, não tinha a informação que eu tenho hoje em dia na internet, você vai e encontra várias informações, a internet ainda estava começando. Mas eu vi uma reportagem de um menino autista, né, dos Estados Unidos, e foi a primeira suspeita que eu tive do autismo no Sávio foi com esse menino, que todas as características batiam com o Sávio, de isolamento, dificuldade de interação social, e foi por aí. Despite being born with autism, Jason's father says his son has never had a problem expressing himself at basketball games. Jason ended up shooting 6 3-pointers. One right after the other. He had 20 points total, and each time a shot went in, his teammates and the crowd went a little crazier. His last basket, right at the buzzer, created total mayhem. Because he is autistic,
Jason says he's used to feeling different, but never this different. Never this wonderful. Até foi bom, a reportagem para mim foi bom, porque era uma reportagem muito otimista, né? Por isso que eu não me assustei tanto com o diagnóstico do Sábio, porque a reportagem era muito bonita, falando, né, do menino de uma forma muito bonita, e eu, né, me peguei aquilo para poder ir em frente e tratar ele e acreditar que era possível. Então, o curioso é que na minha família, todo mundo é professor. Minha mãe é professora, as tias do meu marido são professoras, então elas sinalizaram a questão do Miguel antes da gente, assim, entender. Porque, assim, como eu te falei, foi difícil a gente detectar, mas o Miguel tinha alguns comportamentos que, como elas já lidavam com crianças parecidas, então elas já entendiam. Então elas sinalizaram muito antes da gente. Assim, na minha família, na época que a gente descobriu o diagnóstico do Miguel, foi a mesma época que eu me separei. Então foi muito necessário, assim, demais a ajuda da minha família, no sentido mesmo dos meus pais e do meu irmão. E foi muito bacana porque a gente se uniu muito nesse período, de uma forma que a gente nunca tinha se unido tanto antes, né? E os avós do Miguel, os meus pais, entraram com um suporte, assim, fantástico. A minha mãe, ela é dona de casa, ela não tinha nenhum conhecimento, assim, acerca de autismo. Foi uma coisa totalmente nova para ela, mas ela se abriu completamente, começou a assistir documentário, série, ver reportagem, ler artigo na internet, porque ela queria entender, porque ela queria fazer, porque ela queria dar continuidade às intervenções quando eu não estivesse em casa. Então, assim, foi muito bacana o que aconteceu na minha família. Eu acho que foi isso também que me ajudou a não, entristecer. Porque todo mundo pensou, que nem eu, bora, dá tempo de correr atrás, de melhorar isso aí. Então todo mundo na minha família me apoiou muito, assim, 100% até hoje. Eu sempre falo que eu me sinto respeitada, graças a Deus. Apesar de, quando a gente entra nos lugares, né, ele ter as reações, às vezes, de gritar, bater palma. As pessoas olham mesmo, mas isso a mim não incomoda. Tem gente que se incomoda, a mim não incomoda. Não é todo mundo que está disposto a lidar. Às vezes você pensa, nós que somos um grupo assim jovem, você lida com isso, a gente meio que já está acostumado, a gente já olha assim com naturalidade. Agora nem todo mundo olha desse jeito. A gente passou por umas situações bem difíceis, assim, de estar com ele num lugar e às vezes ele tá sujo de tinta porque ele brincava e a gente precisava sair e não dava tempo de fazer toda aquela rotina do jeito. E às vezes ele tava sujo de tinta, assim, né? Coisas que eu acho que nem são tão comuns para outra criança que não seja autista. E a pessoa olhar de cara feia. Para mim, a principal barreira é quando eu estou numa fila de supermercado e o Miguel não consegue esperar. E se eu for para uma fila preferencial, como já aconteceu, de ser condenada por isso. Às vezes o Miguel está se jogando no meu colo e querendo sair correndo e eu tenho que comprar aquilo ali e eu preciso da fila preferencial e ninguém libera para mim porque eu sou nova, meu filho aparentemente não apresenta nada. O Miguel, ele é grandinho já, né? Já tá com 5 anos e ele é alto. Então é muito comum as pessoas acharem que ele é mais velho. E ele ainda não fala. Ele faz onomatopeias, sons. E aí às vezes ele quer alguma coisa, a gente não consegue entender o que é, ele resmunga. E ele resmunga de uma maneira que não dá para entender. E aí as pessoas que não conhecem já olham de cara feia, né? Eu confesso, dói bastante, sabe? Mas eu bato de frente, eu acredito que lá na frente eu já esteja mais, acostumada a tomar porrada de gente preconceituosa. Mas eu penso que até lá eu também vou mudar a cabeça de muita gente, sabe? O que é?
E É bonito, meu filho né? Vou contar um episódio, tipo, ontem ele pegou uma joaninha morta, aí jogou no meu colo. Aí ele, mãe, olha a joaninha, e jogou a joaninha morta no meu colo. Só que quando ele foi pegar a joaninha de novo, caiu a pata dela. Aí ele ficou, mãe, quebrou, desculpa, Joaninha, desculpa. Aí ficou fazendo assim, ó, desculpa, Joaninha. Então, tipo, isso é muito engraçado, essa coisa do ser espontâneo, sabe? Eu fiquei muito encantada e muito apaixonada a primeira vez que eu vi acontecer, assim, ele de costas pro mar, dentro d'água, né, mas de costas, e com o olho fechado, segurando a prancha. E aí, quando vinham aquelas ondas bem baixinhas, ele deixava a onda só levantar ele e ficava de olho fechado, sem ver. Quando vinha aquela onda grande, só pelo som, ele apoiado na prancha, ele fazia assim. Ele dava aquele sorriso que ele já sabia que era uma onda grande que estava vindo e já se preparava para ir pelo som. Cara, ele é luz o tempo inteiro, ele nunca tá triste, até quando ele tá triste, daqui a pouco passou 5 minutos, tá feliz de novo. Então é isso, é luz o tempo inteiro, ele tá sempre animado, sempre feliz. Por isso que eu tô sempre feliz também. O Miguel, ele é muito atlético, ele é muito esportivo, ele é muito ativo, ele é muito corajoso, ele é muito carinhoso, ele é muito inteligente. Eu não vou dizer que eu não tenho medo de quando o Miguel já tiver que andar por conta própria ou, tipo, sair da minha asa, porque por enquanto eu sou a voz dele, eu brigo, eu falo, então eu espero muito que ele prospere, como eu sempre vejo várias histórias de pessoas que venceram na vida, que tem uma história linda, assim, que passaram por cima das limitações deles para poder serem alguém. A gente vivendo e lutando por eles para que eles sejam felizes, tenham qualidade de vida, é o que a gente busca para os nossos filhos. Todas as mães de autista querem, que toda mãe na verdade quer para o filho, que ele seja feliz e que ele tenha, principalmente que eles tenham qualidade de vida e vivam em sociedade, tendo respeito. Mas eu confesso que eu tenho muito medo das pessoas, né? Do que ele pode enfrentar. Se com 4 anos a gente já passou por esse monte de coisa, imagina daqui a 10, 15 anos. Talvez a gente esteja assim, mais forte, a gente não fique sempre, como é que eu vou dizer, se abalando por qualquer coisa que a gente escuta, mas assim, eu fico pensando, é muita porrada, sabe? Então eu tenho um pouco de medo, mas assim, eu tenho plena certeza de que eu estou fazendo o máximo que eu posso para poder dar o melhor para ele. O que eu quero para o futuro dele é isso, que ele consiga desenvolver aquilo que é do gosto dele, aquelas potencialidades que são dele. E ele seja feliz dentro do que ele puder fazer.